Só tem pessoas que resolvem esse problema. Como é que ele vai falar que eu, um carcereiro, um escravo, vou resolver? A questão de hoje em dia é que Deus nos coloca em situações para resolver certos problemas e nós nos exaltamos com a nossa capacidade humana, achando que nós podemos resolver. E é uma questão de mentalidade, de maturidade. José já estava amadurecido, porque 2 anos na prisão não é para qualquer um. A Bíblia diz que quando José chegou diante de Faraó, ele falou: opa, não é bem por aí não. Quem? Deus que resolve, é Deus que age na minha vida, é Deus que abriu essa porta de emprego, é Deus que curou a minha doença, é Deus que cuida da minha família, é Deus que me deu a casa para eu morar, é Deus que resolveu a situação. Por isso não vem de mim, vem de Deus. E Deus tem palavras de paz para a sua vida, Faraó, mas conta o seu problema que Deus vai revelar. A Bíblia diz que Faraó, ele fala o problema e Deus revela. Agora, o que acho interessante é porque Deus deu a Faraó 7 vacas magras e 7 vacas gordas, porque Deus deu a Faraó 7 espigas formosas e 7 espigas ruins. Por que o número 7 na Bíblia? Ele poderia dar 3, ele poderia dar 1, ele poderia dar 5, ele poderia dar 6. Mas por que deu 7? Porque 7 na Bíblia quer dizer a plenitude. 7 na Bíblia quer dizer o tempo de Deus. 7 na Bíblia quer dizer que Deus está no comando de todas as coisas. Sete vezes o homem cairá, mas não ficará prostrado. Porque 7 Deus vai levantar. Mas vamos lá. Quando nós falamos de 7, nós temos que entender que antes do 7 tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu quero que você abra a sua mente, o seu entendimento nesta noite e vamos percorrer nessa questão aqui para saber quais são os significados de alguns números na Bíblia. Quando a Bíblia fala de 1, ela fala de unidade. 1 na Bíblia significa unidade, significa identidade. Você, como uma pessoa, você tem identidade. Você sabe o que é, quem é você, para onde vai. Porque 1 na Bíblia significa união. Porque quão amável, tão quão e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. É um só propósito, um só pensamento. Vamos pintar? Vamos fazer? Vamos. Porque 1 na Bíblia é unidade. Quando a Bíblia fala de 2, a Bíblia vai falar de 2 quer dizer divisão. Poderão andar 2 se não tiverem de acordo? 2 quer dizer divisão. 2 quer dizer contraste. 2 homens já estavam diante dos seus trabalhadores, brigando por capim. Mas o mais sábio falou: escolhe para onde você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a direita. Aí um dos homens falaram: eu quero a Campina do Jordão. Vai com Deus e me deixa com Deus. E você sabe como é que é a história. 2 significa dependência. Por quê? O provérbio popular diz assim, o provérbio popular: quem corre sozinho, corre mais rápido. Quem corre acompanhado, vai mais longe.
A Bíblia diz que dois quer dizer independência, quer dizer de amor. O exemplo, o nosso corpo humano, a anatomia. Nós temos o quê? 2 braços. Nós temos o quê? 2 pés. Nós temos o quê? 2 olhos. Anatomia humana. Se você só tem um olho, você tem um defeito. Se você só tem um braço, você tem um defeito. A igreja do Senhor Jesus Cristo, se ela não tiver um membro, ela é que está incompleta. Se eu e você não estivermos juntos, somos incompletos. Aí nós achamos que nós na Bíblia é assim. E se você olha para a criação, nós podemos ver exatamente. A criação diz o quê? Luz e trevas. Na criação diz o quê? Terra e água. Na criação diz dia e noite. Entre nós aqui dentro, salvos e perdidos. Então, quando a Bíblia ela vai falar sobre dois, ela vai falar exatamente sobre isto. Aí você fala, não, irmão, mas e o 3 da Bíblia? Vamos lá, o que diz? A Bíblia diz que 3, ele vai falar sobre a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. São o mesmo poder, a mesma autoridade. Porque o Pai, ele trabalhou no passado. Segundo a Bíblia, ele trabalhou de Gênesis até o livro de Mateus. Ele trabalhou. Era um Deus que você não via, mas você via as suas ações, como na vida de Moisés. Quando fala de Trindade, fala do Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, que fez milagres, que é a cabeça da igreja, que é a primícia dos que dormem, aquele que ressuscitou, que garante que eu e você ressuscitaremos, aquele que está à destra do Pai, que está intercedendo por nós como advogado, é aquele que veio como advogado para lutar a sua causa, mas ele virá como juiz para julgar o mundo. A Bíblia fala de Trindade e o Espírito Santo, aquele que desceu no Pentecoste, que é onde estavam todos reunidos, aquele que dá ordem à igreja, que falou à igreja de Antioquia, aparta para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado, aquele que identificou que Ananias e Safira estava de engano na igreja, porque eles recolheram a oferta e disseram que não tinha dado, é aquele que atua batizando, identificando, salvando, curando, restaurando, está até hoje trabalhando no meio do povo em 2024. A Trindade está presente. A Trindade é a plenitude da unidade. Porque não tem como você separar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tem como. Porque na vida nos diz que existem três coisas na vida. Existe princípio, existe meio e existe fim. A Bíblia diz, o bom não é o princípio de todas as coisas, mas o final. A Bíblia diz que aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos e a notifica. A Bíblia declara, eu sou o ontem, hoje e serei eternamente. Eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Não existe nada incompleto. Até nós humanos somos assim. Porque o homem até os 25 anos de idade, ele quer conquistar, ele quer saber, ele está em aprendizado. Quando ele chega dos 25 aos 50, ele está usufruindo o que ele conquistou, ele está administrando.
Quando ele chega aos 50, ele já está se preparando e delegando. A vida é assim. Como diz, numa família existe também a Trindade. Uma família é composta de quê? Pai, mãe e filhos. E a questão de filho é algo particular com Deus. Mas a Bíblia diz: pai, mãe e filho. Na política a gente fala: eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centrão, eu sou centro. Jesus, ele ficou no meio dos dois ladrões, esquerda e direita. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. A Bíblia diz que também existe os 3 amigos de Jó, que foram até Jó e falaram com Jó. A Bíblia diz também que Jesus tinha 3 apóstolos mais chegados: Pedro, Tiago e João. Até quando a gente era criança, cantava aquele hino: Pedro, Tiago e João vai no barquinho, decorava na nossa cabeça. A Bíblia diz também que a fé, a esperança e o amor são 3 virtudes distintas que vai nos levar a algo de excelência. Mas você está falando, mas não viu o 7 lá do... A gente vai chegar lá, rapidinho, vamos chegar lá. Aí você fala assim: tá, mas e aí até eu chegar ao quarto? O que quer dizer o quarto da Bíblia? Quarto vai dizer de governo. Governo do mundo. Existem os 4 pontos cardeais. Se você, quando for estudar lá no básico, você vai aprender: norte, sul, leste, oeste. E aí vai, né, cara? A Bíblia vai falar das 4 estações do ano. A Bíblia vai falar também sobre a questão mundial. Foram 4 impérios que regeram a humanidade para nós chegarmos até hoje. Foi a Babilônia, foi o Medo-Persa, foi o grego, foi o romano, que durou mais de 400 anos. A Bíblia vai falar sobre 4. Então nós não somos alienados. Tudo na Bíblia Sagrada tem um significado. A Bíblia vai falar sobre graça. E a graça entra no 5. A graça de Deus que está protegendo o seu povo. A graça é a revelação de Deus. Porque Deus, ele foi tão gracioso que ele deu a Moisés a lei. 5 leis. Os 5 primeiros livros da Bíblia, a qual nós lemos o primeiro. Quando fala de 5, ela vai falar de questão de santificação. 5, quando nós formos no livro de Levítico, ela vai falar sobre exatamente as 5 ofertas que você tinha que levar diante do altar de Deus durante o ano. Quando vai falar de 5, ela vai mostrar o Calvário de Jesus Cristo. Quando você olha para o tabernáculo, a Bíblia vai falar aqui também das oportunidades. E quando você olha para o corpo humano, nós temos 5 sentidos. Você tem 5 dedos nas mãos e nos pés. A Bíblia diz que você tem 5 talentos dos talentos. O garoto lá para Jesus fazer, quando ele tinha 5 pães. O rico que estava no inferno na tormenta, ele tinha 5 irmãos que ainda não tinham ouvido a palavra de Deus. 5 não é coincidência, é graça em nossa vida. Nós precisamos de graça nos últimos dias. E quando nós vamos olhar de 6 na Bíblia, nós vamos falar que 6 é o número do homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que
Deus criou o homem no sexto dia. Ele deu o governo ao homem no sexto dia. Adão, ele nasceu grande, adulto, mas inexperiente. E por isso que todos os dias ele tinha aula com Deus ali. Todos os dias. Mas os filhos de Adão, a segunda geração, a Bíblia vai dizer que eles cresceram, criança, adolescente, adulto. Então nós vamos entender nessa questão aqui, que Deus, quando criou o mundo, Ele criou em 6 dias. Quando Deus fez o homem, ele foi feito no 6º dia. É por isso que o homem, tudo que ele faz é limitado, é temporário. Porque ele é um ser limitado. O que eu quero dizer, você pode querer ser o melhor pai, mas você é limitado, nem tudo você vai conseguir. Você pode ser o melhor empregado, mais dedicado, mas você é limitado, nem tudo você vai conseguir. O que eu quero dizer é que nós humanamente falamos, o que eu estou falando é que nós, em qualquer área da nossa vida, nós somos limitados. Não somos perfeitos, não vamos conseguir tudo. Mas eu tenho uma palavra de vitória para você nesta noite. É que a plenitude de Deus está para chegar em nossa vida, como chegou na vida de José. Porque quando a plenitude de Deus chega, a plenitude fala do número 7, é que a impossibilidade humana se junta com a possibilidade divina e nos tornamos 7 e chegamos ao destino final. A plenitude para o crente é o quê? Morar no céu. Mas queremos ir agora? Não. Queremos ficar. Queremos conquistar. Eu não sei como é que é lá, eu só imagino. Mas aqui tá bom. O neném quer sair da barriga da mãe? Não, tá bom, mas a vida expulsa ele. Então nós devemos entender que a plenitude de Deus, quando chega em nossa vida, nós somos melhores. A obra é completada, há uma consumação, há um repouso, há um regozijo, porque a Bíblia vai falar, quando fala de 7, ele fala das 7 bênçãos de Jacó, que Isaac deu a Jacó. Jacó, o pai de José, deu 7 bênçãos para ele, na sua profecia. Ah, mas ele esquece isso. Porque se você procurar, você vai achar defeito em todo mundo, até em nós mesmos. Mas se nós explorarmos o que é de bom, é de bom. E o que é bom aqui é que Jacó, ele recebeu as 7 bênçãos do seu pai. Quando fala de 7, você vai falar sobre o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, a sua veste, tinham 7 vestes, 7 peças que apontavam para uma perfeição, para ele chegar diante do altar, diante do tabernáculo, diante do santo do santo. Se faltasse uma, 6, humanidade está incompleta, mas ele tinha que estar com as 7. Aí Deus se movia, a Shekinah chegava, porque a plenitude estava completa. O que eu quero dizer é que na sua vida a vitória chega, porque a plenitude
porque você, o seu esforço, mas Deus se torna completo. A Bíblia diz que era 7 dias de festa para o povo de Israel. E uma dessas festas, aquele menino, filho do pastor Edmar, garoto bom, ele falou assim, que Jesus foi para uma das festas, e a festa, o cerimonial era que o sacerdote, ele ia, pegava a água do tanque de Siloé e derramava diante do povo, e Jesus, ele olhando aquele ritual, Jesus brada e fala, quem tem sede que venha a mim e beba, que eu darei água viva que jorrará para a vida eterna. Isso menciona que a plenitude de Deus estava completa ali na festa. E nós podemos dizer que as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as 7 espigas boas, as 7 espigas magras, não era coincidência. Não é coincidência você ser abençoado. Não é coincidência você receber a sua vitória. Não é coincidência você entrar no ônibus e quando você entra, o camarada levanta e você senta e o ônibus está lotado e o outro vem desde o ponto final esperando o outro levantar. Não é coincidência. Estou só simplificando para você entender. Porque na vida do cristão não existe coincidência, existe plenitude divina atuando em nossas vidas. O certo é que Deus quer te abençoar, o certo é que Deus quer te levar para o céu, o certo é que Deus quer mudar a sua vida, mas nós devemos ser pacientes para alcançar a plenitude de Deus em nossas vidas. E a plenitude de Deus chegou na vida de José. Ele fala assim, isso eu não, é de Deus, vou te dar a interpretação. E ele foi restituído. Ele foi levado ao cargo de confiança, de ministro. Ele foi levado à exaltação diante do povo. Foi coisa linda, foi coisa gloriosa. Mas o que vamos fazer depois que recebemos a bênção? O que vamos fazer depois que você já entrou na empresa? O que você vai fazer depois que você foi curado? O que você vai fazer depois que a sua vida, os seus filhos já foram salvos? O que vai fazer quando tudo está bem, já está estabelecido, como estava na vida de José? Era que ele tinha um problema para resolver. Se a vida nossa fosse só de vacas gordas, ia ser uma bênção. 7 vacas que iria dizer 7 anos de fartura. A pessoa Jefferson, Deus fala para você assim, olha rapaz, 7 anos do teu salário eu vou pagar adiantado, para você administrar da maneira que você deseja. Mas também 7 anos você vai ficar sem salário. E é sua responsabilidade daqui para frente. Muitos nós não queremos assumir responsabilidade por causa do peso da responsabilidade. Eu não quero ser professor de escola dominical porque eu tenho que estudar. Eu não quero ser pastor porque eu tenho que pastorear. Eu não quero ser músico porque eu tenho que tocar. Eu não quero ser da equipe de louvor porque eu tenho que ensaiar e cantar. Eu não quero ser isso nem aquilo porque eu não quero compromisso. Mas José não fez assim. Ele falou, eu assumo.
falou, tá bom. Primeiro ano, ele convoca os seus auxiliares. No segundo ano, ele estabelece celeiros para poder aumentar a ação. Terceiro ano, ele já está estabelecido com a sua família, reconcilia com os seus irmãos, ele vê o seu pai, está tudo bom, está tudo direção, e o povo, os seus inimigos olhando, até onde esse cara vai. Ele entrou agora para a igreja, agora diz que é crente, seus filhos saíram das drogas, a família se estabilizou, ele era um pinguço, agora todo mundo reconhece, a mulher dele tinha esse defeito, o filho dele tinha esse outro defeito, a família dele era toda torta, mas entrou para a igreja, Jesus consertou, agora só fala que é crente, é Jesus para lá, é Jesus para cá, até onde ele vai? Até onde esse José vai? Até onde? Até onde? Porque eu ouvi dizer que tem 7 anos de vacas magras aí. Eu quero ver o que esse cara vai fazer. Eu quero ver o que ele vai fazer quando ele estiver desempregado, quando a doença chegar, quando o filho não obedecer, quando o pastor tirar o cargo dele. Eu quero ver onde ele vai ficar. Mas crente é crente em qualquer lugar. José, ele sabia que tinha 7 anos de vacas magras e avisou seus irmãos, olha, esse é só 2 anos, vai vir ainda mais 7 anos de vacas magras, mas vocês estão comigo, vocês estão me apoiando, eu vou te sustentar, eu vou estar contigo, porque a base nossa é a família. Você pode ficar sem emprego, mas você tem família. Você pode ficar doente, mas você tem família. E a igreja de Bambu, opa, voltei lá no garotão lá. E a igreja de Jardim Maravilha é uma família. O computador aqui deu pano. Aí, nós somos uma família, irmão. A tua doença, a sua dor é minha dor. O seu momento é o meu momento. Mas a Bíblia diz que José, ele olha o cenário, um dia ele acorda e vê que o campo já não produziu o que ele queria. Ele olha, ele vê que o rio já está secando. Ele vê, igual Elias, que a palavra está se cumprindo. E ele tem que estar atento. O problema não é Deus nos abençoar. Deus nos abençoa. O problema é que muitas vezes nós não temos maturidade para entender e administrar quando tudo está bem. Porque quando nós estamos ganhando dinheiro, estamos saudáveis, estamos com saúde, nós devemos guardar. José, ele guardava todos os meses, ele guardava toda a colheita, ele guardava 20% de tudo que ele tinha, porque ele sabia que o dia da vaca magra estava chegando. Assim devemos ser nós. Nós não devemos gastar o nosso salário todo. Nós não devemos ir manjar sem necessidade. Você sim, usufrui de tudo, de todas as bênçãos que ele tem, mas guarda uma reserva, porque nós não estamos vivendo que o mal chegue. Deus não deixou de ser Deus na vida de José, mas ele deixou que José fosse responsável pelas suas ações. Deus não tem culpa se você trabalhou 20 anos numa empresa e não se profissionalizou, não mandou um currículo para as demais empresas. Deus não se responsabiliza se você
fez alguma coisa que deveria ser feita quando tudo estava bem. Mas uma palavra eu tenho para você: Deus ainda está no controle, Deus ainda está no seu lugar. A Bíblia diz lá, só para fechar, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei as suas orações, descendo dos altos céus e sararei a sua terra. Deus vai sarar esse momento difícil que você está passando, esse momento de dificuldade. Talvez você não tenha a sabedoria de José, mas eu tenho algo para te falar. Deus está no controle, é a plenitude de Deus. Deus está com José. E nesta noite, nessa palavra profética, eu digo para você: seja abençoado, seja próspero, porque Deus é contigo. José, ele passou pelos momentos difíceis, mas ele tinha reserva no seu livro. O que eu deixo para nós nesta noite é que nós devemos ter os nossos celeiros com reserva. Reserva financeira, reserva espiritual, reserva intelectual, reserva administrativa, seja qual for a área da sua vida, tenha reserva. O problema é que nós somos bocudos. Falamos todos os nossos planos, igual José era no início. Eu quero isso, eu vou fazer isso, aí eu também vou fazer na tua frente. Reserva, porque quando ninguém puder resolver o problema, você vai ter reserva. Você vai ter reserva. Só para fechar, o pastor fala sempre assim: não use toda a sua autoridade. Reserva. José reservou para o dia das vacas magras. E a lição que eu tenho nesta noite: se você não guardou nada, guarda só essa frase: reserve para os momentos das vacas magras, e você será abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.